Olá, eu sou Belmiro Reis. Agora eu vou falar da segunda aula, artigos indefinidos em língua inglesa. Eu irei utilizar 7 exemplos simples e de fácil assimilação. O primeiro tópico, primeira regra, seria essa. O artigo indefinido, que no caso é an, significa um e uma, uns, enfim. Ele é utilizado quando o a antes de consoantes e semivogais. Vamos lembrar o que é semivogal utilizando a nossa maravilhosa língua portuguesa. Por exemplo, a palavra herói. Nós separamos a palavra herói. O i é uma semivogal porque, foneticamente falando, herói, i, é pronunciado com uma intensidade bem menor. A gente tem que lembrar que, em inglês, a letra y é considerada uma vogal. Ou seja, a man, a house, a ear. No caso, semivogal seria a letra E ou a letra E, ear. O N, agora vamos falar do N, nós usamos antes de vogais e H não aspirado. O que seria um H não aspirado? Por exemplo, a palavra house. House. Quando nós falamos foneticamente, nós escutamos a letra H, house. House. No caso da palavra hour, a letra H é aspirada porque ela não é pronunciada. Geralmente o H em inglês, isso todo mundo sabe, tem um som de R. Ou seja, antes de vogais, H não aspirado. Então, vogais. An egg, an opera, an hour. O H está sendo aspirado nesse exemplo. Agora eu irei ao segundo tópico. Agora eu vou para a segunda dica. A segunda dica é essa. Emprega-se o artigo indefinido antes de substantivos que denotam religião e nacionalidade. Como algumas regras gramaticais em qualquer língua, existem os seus poréns. Nesse caso, o porém é quando essas mesmas palavras são usadas como adjetivos, o artigo não pode ser usado. Primeiro exemplo, eu coloquei só um exemplo que utiliza o artigo, porque é de mais fácil assimilação e identificação quando você for resolver um exercício ou for analisar. Primeiro exemplo, Ítalo is a devout Catholic. Ítalo é um católico devoto, um devoto católico. Os outros dois exemplos eu coloquei utilizando adjetivos, ou seja, necessitando da omissão do artigo. His wife is Jewish. A esposa dele é judia. Mayumi is a Japanese. Mayumi é japonesa. Veja aqui, adjetivo, adjetivo e omissão, não é utilizado o artigo indefinido. Agora iremos para a próxima dica. Agora vamos para a terceira dica. Depois da preposição with, com e without, sem, seguida de substantivo concreto, também é necessário o artigo indefinido. Eu coloquei apenas 2 exemplos utilizando o with e o without apenas para uma fácil assimilação dessa dica ou regra. Primeiro, Deia prefers to write with a pencil. Deia prefere escrever com lápis. Segundo exemplo, utilizando without, Myron likes to work without a coat.
Myron gosta de trabalhar sem paletó. Agora iremos para a próxima dica. A quarta regra é essa. É obrigatório o emprego do artigo indefinido depois das palavras what, o que, qual, such, tal, tais, e half, meio, meia, precedendo substantivos contáveis. Eu coloquei 3 exemplos utilizando a palavra what, such e half. Primeiro exemplo. What a nice day. Que dia bonito. Segundo exemplo, utilizando a palavra such. I've never seen such a big animal. Eu nunca tinha visto um animal tão grande, um animal grande. Such. Terceiro exemplo, utilizando a palavra half. Mary ate half a watermelon. Mary, ou Mari, comeu meia melancia. Agora, vamos para a quinta dica, quinta regrinha para auxiliá-lo na utilização do artigo indefinido em língua inglesa. Agora eu vou para a quinta regra. A quinta regra é essa. O artigo indefinido também é usado com o sentido de por em expressões tais como preço por quilo, quilômetro por hora, vezes por dia. Eu coloquei 3 exemplos simples, de fácil assimilação, para decorar essa regrinha. Primeira oração, primeira frase. Rice costs less than R$1 a quilo. O arroz custa menos de R$1 por quilo. Por quilo. O segundo exemplo, utilizando a expressão quilômetros por hora. That car was going at more than 150 an hour. Aquele carro está a mais de 150 km por hora. Terceira oração, utilizando a expressão que vezes por dia, vezes por semana, mais ou menos isso, né? Quer dizer essa expressão. We have English class 3 times a week. We have English class 3 times a week. Nós temos aula de inglês 3 vezes por semana. Essa é a quinta dica, agora eu irei para a sexta dica. A sexta e penúltima dica é essa. O artigo indefinido também é usado em expressões idiomáticas, tais como, eu coloquei 3 expressões simples, como no exemplo anterior, para facilitar a assimilação dessa regra. A primeira frase, a primeira oração. Many of times. Many of times. Muitas vezes. In a hurry. In a hurry. Com pressa, apressadamente. A outra, utilizando o an, né? An eye for an eye for an eye. Olho por olho. Essa é a penúltima dica. Agora iremos para a sétima e última dica, ou regrinha, para a utilização do artigo indefinido em língua inglesa. A sétima e última regra é essa. O artigo indefinido não deve ser usado antes de substantivos não contáveis, embora nós o façamos na língua portuguesa. Nesses casos, usa-se geralmente a palavra some, que é algum, alguns, uns, umas. Eu coloquei 3 exemplos novamente para assimilar. Primeiro exemplo. Let me give some advice. Let me give some advice. Permita-me lhe dar uns conselhos, alguns conselhos. Can you lend some money? Can you lend me some money?
Você pode me emprestar algum dinheiro? Terceiro exemplo. I spent some time in Salvador. I spent some time in Salvador. Eu passei algum tempo em Salvador. Essas foram as 7 regras ou dicas, como você preferir, simples, para assimilar o uso e não uso do artigo indefinido em inglês. Na próxima aula eu entrarei e falarei de algumas regras e falarei um pouquinho também dos substantivos em inglês. Até uma próxima!